Então, vamos começar, né? Então, já pedi desculpas, né? Eu não passei a unidade 10. E ela é uma aula de 7 folhas, né? Então, eu achei que não fosse preciso passar, porque é só revisão, né? Mas falaram, é bom você passar, principalmente para as gurias que vão fazer prova de nivelamento. Então, vamos passar aí uma revisão gramatical de tudo que foi abordado no livro. Então, né, os verb tenses, né, que seriam, como posso dizer, os tempos verbais, né? Os tempos verbais. Dali a gente começa com uma pergunta clássica, né? To be or not to be, né? To be or not to be. Alguém sabe o que significa to be or not to be? A gente sempre vê em filmes, textos, etc. Alguém sabe o que significa? To be or not to be? No one knows? Toby or not Toby? Esse to be or not to be, ele é a parte em inglês, né, a original, do ser ou não ser, né? To be or not to be, that is the question, né? Então, seria ser ou não ser, eis a questão, né? A gente traduziu assim. Então, to be, a gente sabe que é o verbo ser, né? Ou estar, né? Então, ele é um verbo irregular, a gente já sabe disso, a gente já viu isso nas aulas de passado, né? E, primeiramente, no presente, ele é conjugado, cada pronome, na verdade, conjuga ele de uma forma, né? Igual no português, a gente tem eu sou, tu és, ele é, nós somos, eles são, né? Vós sois, eles são, né? Então, cada pronome conjuga o verbo de uma forma. No inglês não é muito diferente, né? Então é conjugado assim: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, né? Então esse é o verbo to be. Ele vem para ser ou estar, né? Ele também é auxiliar em, por exemplo, how old are you, né? Então, quão velho você é. Ele também vem como, às vezes, auxiliar. A forma passada do to be, a gente acrescenta, né, igual todos os outros verbos, o not após o verbo, né? Então, I am not, ou I'm not. He is not. You are not. She is not. We are not. E they are not. Né? Então, o not, ele vem depois do verbo to be. E na forma interrogativa de praxe, a gente já sabe que a gente troca sempre o verbo com o pronome, né? O verbo com o sujeito. Então, né, ficaria am I okay? Né? Então, eu estou bem? E lembrando que o inglês, diferente do português, que a gente interpreta se a gente está perguntando ou não, o inglês, ele precisa ter, né, essa mudança ali de frase para saber se é uma pergunta, né? Então, também, se eu chegar para alguém que está com cara triste, a gente vai perguntar, are you okay, né? Se estiver perguntando. Se estiver afirmando, you are okay, né? Então, para pergunta, a gente sabe que muda sempre o verbo com o sujeito. Então, esse é o verbo to be. Alguém tem alguma dúvida sobre o verbo to be? Olha agora o cálice para sempre. Então, se ninguém tem dúvidas, vamos para o simple present, né? O simple present é aquele tempo verbal em que a gente utiliza o S, né, na conjugação verbal para he, she, it, né? Então, o S, S, o IES, né? Então, ficaria assim, todos os pronomes conjugam de um jeito similar, né? Então, I work, you work, we work, they work, né? Então, o verbo ele fica igual ao infinitivo, né? Que ele é no infinitivo. Mas o he, she, it, né? Eles sempre são diferentões.
E daí o verbo acrescenta-se um S, ES ou IES, né? Exemplos. He works in a factory, né? Então, ele trabalha numa fábrica. She studies at the university, né? Então, ela estuda na universidade. It's okay. Aquilo come bem. Não sei, não lembro dizer. Então, a gente acrescenta S, ES ou IES no final do verbo para he, she, né? E daí, ele vem quando a gente vai negativar a frase ou fazer ela na interrogativa, a gente tem que utilizar o verbo auxiliar, né? Eu não lembro se foi eu que passei essa aula para vocês, mas eu passei essa aula para todas as outras turmas que eu tive, né? As aulas do Simple Present. Então, a gente utiliza os verbos auxiliares no Simple Present para negativar uma frase ou para deixar ela na interrogativa. E quais são esses verbos auxiliares? Seria o do e o does, né? Na forma negativa, don't e doesn't, né? Então, eles não têm uma tradução literal, né? Por exemplo, na forma negativa, eles vêm traduzidos, né? Que não tem tradução, mas como um não, né? Então, I don't work here seria eu não trabalho aqui, né? Por mais que esse verbo auxiliar ele não tenha tradução, ele vem, né? Para designar um não. Lembrar de novo, né? Que o he, she são os diferentões, então em vez de usar don't na negativa, eles usam o doesn't, né? Porque por mais que o verbo seja auxiliar, o do para he, she, ele fica does, né? E lembrar também, mais um adendo, quando a gente utiliza o verbo auxiliar, tanto o do, don't, did, a gente elimina, né, o S do verbo principal para he, she, né? Então, she doesn't work here, né? Então, a gente elimina o S ali no final do verbo principal, que seria o work. E para a pergunta é a mesma coisa, né? Então, eles trocam de lugar com o sujeito, né? Então, does it work? Então, isso funciona. Aí, quando vem as question words, elas vêm antes do do, né? O do ou does. Então, where do you work? Where do you study? Eu não vou me lembrar de fazer perguntas agora. Então, a gente sabe que sempre troca, né? Para fazer pergunta, troca o sujeito com o verbo. O verbo vem primeiro, depois o sujeito, depois vem o restante da frase. Alguém tem dúvidas no Simple Present? Então, quem vai fazer nivelamento vai ter uma pergunta só de Simple Present na negativa. E daí as pessoas insistem em colocar o not em vez do don't ou doesn't. Sempre a gente pega esse erro, sempre. Tipo, 95% das vezes. As pessoas esquecem que o Simple Present a gente utiliza o verbo auxiliar para negativar e para deixar a frase na interrogativa. E quando ele é na afirmativa, né? He, she, it, né? Eles vêm diferentões com S, ES ou IES no final do verbo. Então, she studies, Maria studies, Dani works, Laura works, Felipe eats, né? Então, a gente acrescenta o S, ES ou IES no fim do verbo. Alguém tem alguma dúvida no Simple Present? Porque quem vai fazer nivelamento, não sei se vai ser eu que vou aplicar, eu acho que é o Felipe. Mas, mesmo assim, a gente corrige junto as provas e a gente sempre vê esses erros. Ninguém tem dúvidas? Não? Muito fácil quando a gente fala, né? Depois na hora da prova, ai, não lembro, não me lembro. Então tá, eu vou passar para o Simple Present usando o can, né? O can, ele é um modal verb. Alguém sabe o que can significa? O que o can significa? Alguém sabe?
Nossa, você quer falar comigo ou tu muda? Ai, tu muda, ninguém tá me escutando. Então, o can, ele significa, né? Ele tem algum significado. A gente, geralmente, em português, a gente entende como uma pergunta, né? Uma request, né? Uma pergunta, request é uma pergunta, né? Se oferecendo, por exemplo, can I help you? Né? Ele vem como pergunta também para, por exemplo, possibilidades, né? Então, can I go to the bathroom? Então, eu posso ir ao banheiro, né? Então, esse can, ele vem, a gente geralmente lembra do can como pergunta, né? Mas ele também vem, ele tem um significado de possibilidade, né? E de habilidade. Então, por exemplo, a gente não tem essa palavra aqui no português, a gente usa o ser, de saber, né? O can seria uma mistura de saber com ter habilidade, né? De poder e saber, né? Então, I can drive. Então, eu posso, né? Eu sei dirigir, né? Eu tanto posso quanto eu sei. I can drive, né? I can swim, né? Então, eu sei, tanto posso quanto sei nadar, né? Então, é uma habilidade. I can eat 12 pizzas, né? Então, eu consigo comer 12 pizzas, né? Então, é uma habilidade também, né? Muita gente não tem. Aí, o negativo de can é can't, né? Ou cannot, né? Então, também cai o can't na prova de nivelamento, né? E daí vocês têm que saber, sempre vai vir, né? Se você vai colocar na afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, se for afirmativa, é can, né? Então, vocês têm que lembrar que o can, ele é uma habilidade, então, tanto sei quanto posso, né? Se eu não puder, né? Por exemplo, eu não sei dirigir, eu não sou mentalmente estável para dirigir, né? Eu sou louca. Então, I can't ou I cannot drive, né? Então, eu não sei dirigir, não posso dirigir, não estou apta a fazer isso. I can't drive. Tem gente que não consegue dormir. I can't sleep, né? Então, eu não consigo. Então, também esse can't de não poder, quanto não poder e não saber, né? Ele entra entre isso. Entre isso. Pode ser tanto um quanto o outro, pode ser os dois juntos de habilidade, né? E para as perguntas, é a mesma coisa, né? Então, é a regra principal do inglês, nas questions, né? Na interrogativa. Então, a gente switch, né? The verb and the subject, né? The pronoun. Então, a gente troca o verbo com o pronome. Então, não sei se alguém já aprendeu na escola isso, mas às vezes, quando eu fazia escola e tinha aula de inglês, a gente falava, prof, pode ir no banheiro? Daí a professora, English, please. Daí, can I go to the bathroom? Né? Então, a gente aprende desde pequenininho, né? A falar, pedir, pelo menos, can I go to the bathroom? Can I drink water? Né, na escola. Eu, pelo menos, aprendi. Não sei se o restante aí já aprendeu. Então, esse can, ele vem aí realmente para perguntas, né? Para requests, né? Então, eu vou até escrever aqui, se alguém quiser anotar. O can, né? Ele pode vir com possibilidade ou habilidade, né? E também, se for para perguntas, ele vem como uma request, né? Então, uma request é tipo, eu estou oferecendo ajuda ou uma permissão, né? Então, é isso que ele vem. Então, se vier cannot, né? Então, é não posso, não sou apto, não sou hábil, né? Cannot, né? E o can, ele é conjugado igual para todos os pronomes, né? Então, esse é o uso do can, ele é um modal verb. Depois, nos próximos livros, quem quiser o intermediário e o avançado, vai aprender os demais modal verbs, que são, acho que 7, 8.
São muitos que significam mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, can, ele é utilizado para permissão informalmente, né? Então, quando você fala com um amigo, quando você fala com seus parentes, familiares, etc., a gente usa o can, né? Para a pessoa, se for falar com a rainha da Inglaterra, e vou pedir para ela para ir no banheiro, eu não vou falar can, eu vou falar may, né? Então, o may, ele é o primo formal do can, né? Ambos significam a mesma coisa. Então, esse é o uso do can, né? Para habilidades e possibilidades e permissões. Depois, né? Alguém tem dúvida no can, no uso do can? Então, o can, ele é utilizado no presente simples também, né? Como uma request, como possibilidade. Então, vocês veem que algumas coisas no inglês, eles não têm tradução literal, né? É uma coisa que a gente precisa sempre estar interpretando. Alguém tem dúvida no uso do can? Já estou dando praticamente a resposta do que cai na prova, né? Então, já estudem muito gramática, que a prova escrita ela é gigante, ela tem umas 4 folhas. Alguém tem alguma dúvida? Nine? Então, vamos para os present continuous, né? Os present continuous, alguém se lembra o que é os present continuous? Ah, não aguento mais falar sozinho, socorro Deus. Alguém se lembra o que é os present continuous? Não, também? Ninguém se lembra de nada? Meu Deus. Ai, Jesus. Então, os present continuous, ele é o nosso famigerado gerúndio, né? O gerúndio, ele é a segunda parte lá do... Tem o verbo no infinitivo, verbo no gerúndio, verbo no particípio, né? O gerúndio é a segunda lista ali. E o gerúndio, né, para nós é estou amando, né? O ando, o endo e o indo, né? E no inglês não tem tantas essas regras, né, igual no português. Mas eles utilizam, né, o ing, né? E para present continuous, a gente também utiliza o verbo to be, né? Então, o verbo to be ele é o principal também. Então, fica sujeito mais verbo to be. Isso cai na prova também, né? Quem vai fazer a prova, verbo to be, mais verbo principal mais ing, né? Com ing mais complemento, né? Não sei se vocês se lembram como que é, mas seria I am working, né? Então, eu estou trabalhando, né? I am working. Então, são para ações que a gente faz contínuas, né? Eu estou trabalhando, contínuas no momento presente, no caso, né? É isso que significa o nosso gerúndio. Eu estou amando, é uma ação que eu estou fazendo agora. Estou trabalhando, estou estudando, estou brigando. Daí, é isso que é o present continuous. É o nosso gerúndio. Então, se alguém está jogando, I am, né, playing games. Então, vocês veem que a gente utiliza o to be, no sujeito, to be, verbo principal e o complemento. I am playing. You are studying. He is talking. It is playing. O it is barking. Como o meu cachorro tá latindo, então desgraçado. It's barking, né? Então, são ações contínuas no presente. Esse é o uso do gerúndio, né? Então, termina com ing. Aí tem as regrinhas, né, do ing. Então, no geral, né, verbos que terminam em e, corta o e adiciona ing, né, como have, having. E
Temos o CVC, não sei se vocês lembram o que é o CVC. Esses dias eu dei uma aula para uma aluna que ela não se lembrava o que era o CVC. CVC são os verbos que eles terminam em CVC, né? O que é CVC? Não é a companhia lá de viagem, né? De navios. CVC é com os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Um exemplo disso, swim, né? Swim é um CVC. Então, quando o verbo termina em CVC, a gente dobra a última letra e acrescenta ing, né? Eu ficaria swimming. Getting. Getting. O que mais que tem? Ah, não vou lembrar de todos os verbos que terminam em ing, né? Em CVC. Mas tem uma exceção, né? Tem algumas exceções. E eu lembro que até me perguntaram por quê. É por causa da sílaba tônica, né? Por exemplo, listen. Né? A gente mal fala o N, listen, né? Então, listen, ele é CVC, mas ele não dobra o N, né? É listening que fica. Opa, listening, né? Então, aí ele não dobra o ING, é por sílaba tônica daí, né? Então, como o auxiliar dele, né? O auxiliar não, o verbo que vem junto com o verbo, o verbo auxiliar que vem junto com ele é o verbo to be. Quando a gente vai negativar uma frase, a gente negativa o verbo to be, né? Então, um exemplo, I am not getting up early, né? Então, eu não estou acordando cedo, né? Porque a gente utiliza o am not? Porque ele significa ser ou estar, geralmente no presente contínuo, né? Ou no gerúndio, a gente está fazendo uma ação nesse exato momento. Então, a gente tem que utilizar eu sou, eu estou, né? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou, né? Então, é o que a gente está fazendo e a gente geralmente utiliza o verbo. E na interrogativa, a mesma coisa, a mesma regra do geral, que seria mudar, né, no caso, o verbo to be, de lugar com o sujeito. Então, is he playing? Are you studying? Is she working? E am I teaching? Né? Então, eu estou dando aula, estou ensinando alguma coisa. Então, a gente muda lá o verbo to be, né? É isso que a gente faz. E o verbo principal, né? Que a gente usa o verbo to be e o verbo auxiliar como auxiliares. E o verbo principal é o verbo da ação principal, né? Então, ali fica com ing mesmo assim. Todos os jeitinhos ali, ele fica com ing, tanto na positiva, na negativa e na interrogativa. Isso não muda. Só muda o lugar do verbo to be, né? O lugar ou colocar o not na frente, assim por diante. Alguém tem dúvida no present continuous? Eu falo muito rápido, quem não conseguiu captar. E também cai um exercício gigante sobre present continuous na prova de nivelamento. Então, estudem e sempre lembrem. Se o present continuous, igual o gerúndio. O que é o gerúndio para nós? É o ando, endo e indo, né? Para eles, o que é? Adicionar ing no final do verbo principal, né? Se for work, working, stud, studying, eat, eating, sleep, sleeping, e assim por diante. Lembrar de utilizar o verbo to be antes. Então, Iago is studying. Felipe is working. Então, utilizar o verbo to be, que ele é o conjugado lá do pronome, né? Então, você vai ver o pronome e o verbo to be que é conjugado por ele. Alguma dúvida no present continuous? Quem não fala nada não tá passando. Só eu estou falando solosita. Agora a gente entra no passado, né? Então, no passado, eles trouxeram 3 tipos de passado, né? Só que um se engloba no outro, no caso.
Então, o passado é quando a gente muda o verbo para o passado, né? O verbo to be, por mais que eles trouxessem uma aula só de verbo to be, o verbo to be, ele é um verbo regular, como a gente já sabe. Por que ele é regular? Porque ele muda sua conjugação conforme o pronome, né? E não menos diferente, né? Não diferente disso, a forma no passado dele também acontece isso, né? Então, o verbo to be no passado, ele é dividido em was e o were, né? O were, ele vem no lugar dos verbos que tem o que era o are, né? Então, you are, you were. We are, we were. They are, they were, né? E o was, ele vem para he, she, it, e ele também vem para o I, né? Vocês devem ter mais ou menos a minha idade, eu sou um pouco mais velha que algumas, mas tinha uma música da Beyoncé que falava If I Were a Boy, né? Esse were, nesse caso, ele vem porque é uma, como eu posso dizer, não é uma possibilidade, é uma if I were a boy, se eu fosse, né? Então é aquele se. É uma possibilidade que não aconteceu, uma possibilidade remota. Então, daí quando eu uso o if, a gente usa o were com I. Mas, no geral, quando eu for falar I was sleeping, I was eating, I was doing alguma coisa, né? Então, aí a gente utiliza a regra certinha, que é I, he, she, it, was, you, we e they. A gente usa o were, né? Na negativa, mesma coisa do verbo to be, né? Só vai mudar porque ele está no passado, né? Mas aí seria I was not, né? Aí tem a forma reduzida que é wasn't, né? A forma contraída, a contraction dele é wasn't, né? E you weren't at home, né? Então were not, fica weren't, né? Então was not, were not, wasn't, you weren't, né? Isso que é a forma negativa. Lembrar que esse was e o were é passado do verbo to be, né? Ele entra naquela tabela de verbos irregulares. E para fazer pergunta é a mesma coisa, né? Para fazer pergunta, a gente muda o verbo com o sujeito. Então, was she doing something, né? Então, ela estava fazendo alguma coisa. Was he famous last week, né? Então, ele foi famoso semana passada, ele estava famoso semana passada. Então, esse é o passado do verbo to be, né? Tem a mesma tradução, só que no passado. Igual no português, eu sou, eu era. Eu estou, eu estava, né? É bem similar. Só muda porque ele tem duas conjugações, né? Então, tem que decorar isso, e isso também cai na prova, né? Então, se for your mother, lembrar que your mother, né? Se for a frase your mother, espacinho, at bus, né? Então, lembrar que your mother significa she, né? Não significa you mother, né? Significa your mother, significa she. Então, vocês têm que também interpretar as frases. As pessoas fazem muito no automático e daí acabam errando na prova. Meu tempo vai se esgotar aqui, eu vou mandar outra reunião ali, daqui a pouco eu vou aproveitar e mandar uma tabela de verbos irregulares, né? Vai ter as 3 tabelas, participe, vocês vão ver só no intermediário, mas aí já aproveita e leva para a vida lá o verbo participe. Então, já volto, entre na próxima ali para a gente terminar e fazer os exercícios.